Olá, você que nos dá o privilégio da sua audiência aqui na TV Alfa Ômega. Eu sou Carlos Valentim e estamos começando mais um programa Dicas Tributárias. Como vocês já sabem, essa nossa série, estamos tratando de assuntos especificamente ligados a imposto de renda das pessoas físicas e a declaração de imposto de renda. Já que daqui mais alguns meses, daqui o carnaval já vem aí logo, depois março, abril, até final de abril, todos nós teremos que prestar contas ao União em relação a tudo aquilo que nós ganhamos no ano passado. Nos programas anteriores nós falamos sobre o conceito de contribuinte, quem que é obrigado a declarar, quem está desobrigado de declarar, quais são as condições para que cada um desses eventos aconteça. Falamos também sobre o conceito de renda, sobre rendimentos, quais os cuidados que eu devo ter com esses rendimentos. Falamos também sobre dedução, o que eu posso deduzir, como eu posso deduzir e quais os cuidados que eu devo tomar para isso também. Hoje, o assunto que eu escolhi para falar são situações especiais que existem para alguns contribuintes. Que são aqueles contribuintes que não são empregados em empresa nenhuma, são contribuintes que não são empresários, são contribuintes autônomos. São profissionais liberais, são pessoas que trabalham com representações, enfim. E um grupo muito especial, mais especial ainda, que são os leiloeiros e são os titulares de cartório. Quando você vai pagar alguma taxa no cartório, você está pagando uma taxa para um serviço. Esse serviço, o titular do cartório, ele é sempre uma pessoa física. Hoje, inclusive, de uns anos para cá, ele inclusive tem que ser concursado. Antigamente tinha aí uma entrega de cartórios, hoje não. Hoje o titular de cartório, o tabelião, ele tem que ser concursado e ele é indicado aí pelo Ministério da Justiça para cobrir uma determinada comarca. Esse sujeito, ele é considerado uma pessoa física, ele não perde a personalidade jurídica de pessoa física dele por estar usando ou exercendo uma atividade de prestação de serviço. Ele continua sendo uma pessoa física. Mas é uma pessoa física diferenciada. Por quê? Porque ele paga salários de funcionários, ele tem as suas despesas para poder exercer o seu próprio ofício. Então, ele tem umas condições diferentes dos demais. Então, para esses tipos de profissionais, o leiloeiro também é a mesma coisa. O leiloeiro, ele apregou a mercadorias em asta pública e a remuneração dele vem de uma comissão que ele recebe sobre esses artigos que ele leiloa, mas para isso ele também tem custos. Ele tem que, às vezes, ter custo de armazenamento das mercadorias, ele tem também, às vezes, custo com a divulgação daquilo que ele vai leiloar, porque quem contrata ele para fazer o leilão não quer saber de nada disso. Ele vai lá e entrega para ele um determinado bem, se determina qual é o valor do lance mínimo e ponto. A partir daí ele quer receber o dinheiro de volta, menos a comissão do leiloeiro. Então, para esses tipos de profissionais, a Receita Federal admite a escrituração de um livro caixa. Isso é opcional, ele pode fazer se ele quiser, mas se ele quiser utilizar esse método do livro caixa, que eu acho que é muito mais interessante, porque aí ele vai tributar exatamente a renda que fica no bolso dele, ele precisa também tomar alguns cuidados. E outra coisa muito importante também, que eu já vi perguntas desse tipo, o sujeito trabalha no cartório, mas ele é um escrevente, ele não é o tabelião que foi colocado lá por concurso público, ele é um escrevente. Aí ele se acha também no direito, eu posso usar o livro caixa? Não, não pode. Ele é assalariado, ele vai receber o salário dele e vai fazer a declaração como se fosse assalariado. Agora, para o tabelião, não. E o que ele pode escriturar nesse livro caixa? Aí é que começa a polêmica. Isso vale também para as pessoas jurídicas. O Regulamento do Imposto de Renda ele tem um artigo, que é o artigo 299, que é o artigo que eu costumo dizer que é um artigo que a Receita usa para bater no contribuinte e o contribuinte também usa para bater na Receita, por uma razão muito simples. Esse artigo define o que vem a ser uma despesa operacional. Despesa operacional é aquela que é necessária à manutenção da fonte produtora de renda do contribuinte. Ponto. Acaba aí. Não tem mais nada. Só tem um parágrafo único que diz que são consideradas receitas como usuais, enfim. Mas o importante é isso, que são as despesas necessárias à manutenção da fonte produtora de renda do contribuinte. Bom, tudo bem.
Agora, só que a história não é bem assim, porque muitas das vezes aquilo que é importante para a manutenção da fonte produtora, de acordo com o contribuinte, não é a mesma coisa para o fisco. Eu já vi casos, por exemplo, do fisco contestar porque um sujeito que também era um leiloeiro, ele tinha que fazer um determinado leilão numa outra cidade e ele estava com um problema de chegar nessa outra cidade porque era em outro estado, por problema até de logística, de transporte, de falta de passagem aérea, o cara fretou um jatinho e foi lá. E foi lá fazer o leilão, foi lá, fez o leilão, foi bem sucedido. O leilão era de uma mansão que rendeu aí alguns milhões de reais na época, só que o fisco entendeu assim, não, você podia ter vindo, sei lá, de ônibus, a pé, de trem, de metrô, de ônibus, de qualquer coisa. Você não precisava alugar um jatinho. Só que aí o sujeito teve que mostrar para o fisco que sim, aquela foi uma despesa necessária para manutenção, nem para manutenção, para ganhar aquela renda. Por quê? Porque se ele não chegasse na cidade no determinado hora que tinha que chegar, o leilão era um leilão com horário marcado, um leilão com apregoação por internet e tudo mais, o leilão simplesmente não ia acontecer. E a única forma que ele tinha de fazer era o quê? Era fretar um avião particular para poder cobrir toda essa distância no tempo que ele precisava fazer isso. Ele acabou ganhando, no final acabou, mas teve aí uma certa discussão. Então, para o fisco, embora você possa utilizar o livro caixa, é mais uma situação que você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque, primeiro, por causa dessa definição do que é um custo necessário para a manutenção da operação do sujeito, e segundo, que para eu poder também fazer isso, eu tenho que dar subsídios para o fisco poder julgar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso pegar um ticket de caixa simples, daquele que vem só o CNPJ, valor e tudo mais, uma nota simplificada, e colocar como dedução de uma despesa operacional minha? Não, eu não posso fazer isso. E para isso realmente não tem remédio. Por que que não tem? Porque, como eu já disse antes, como a lei também define, o que eu posso deduzir no livro caixa são as despesas necessárias à manutenção da minha fonte produtora de renda. Então, se o documento fiscal que eu anexar não tiver as informações básicas que permitam a qualquer fiscal fazer um julgamento de valor se aquilo é ou não é necessário, não tem como fazer. Então, eu tenho que ter um documento fiscal que possua o número do CNPJ, ou o CPF de quem prestou o serviço, que possua o valor desse serviço prestado e que possua uma discriminação pormenorizada do que foi comprado ou do serviço que foi prestado. Então, com essas informações, o fisco consegue saber que quem fez aquele pagamento era uma pessoa que estava prestando um serviço que era necessário ele ter aquele tipo de despesa, porque senão ele não conseguiria fazer aquilo que ele precisava fazer, como o exemplo que eu dei aí da locomoção de um lado para o outro. Então, um dono de cartório, por exemplo, um tabelião, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter, bom, eu tenho lá minhas despesas de aluguel, que eu pago um aluguel, minha despesa de telefonia, minha despesa de outros serviços prestados, tem as despesas das próprias folhas de pagamento dos meus funcionários que eu pago, enfim, todas as despesas que possam ser diretamente vinculadas àquele trabalho que eu faço, eu posso colocar nesse livro caixa e escriturar. Então, é uma pessoa física com obrigações de uma pessoa jurídica, porque ela não precisa necessariamente fazer um balanço, mas ela tem que, esse livro caixa, ele tem dois lados. Em um lado, o sujeito coloca todos os valores que ele ganhou, isso também para um dono de cartório, ou enfim, para qualquer um desses profissionais, profissional liberal, ele tem que ter uma organização administrativa bem interessante, porque senão ele acaba se perdendo. Ele, como ele está mais preocupado em prestar o serviço dele, ele tem que ter alguém que o ajude a fazer o quê? A registrar tudo aquilo que entrou. Hoje, de novo, a tecnologia ajuda a fazer isso, porque normalmente os depósitos que a gente recebe podem ser identificados, então ele teria lá o lado dos créditos, de tudo que entrou na conta corrente dele, ou se ele recebeu em dinheiro, se recebeu de uma outra forma qualquer, ele tem que colocar lá, e também do outro lado ele coloca toda a despesa que ele teve para poder prestar aquele serviço, e aí com as respectivas notas fiscais,
com os respectivos documentos que possa comprovar que o serviço que foi prestado tem uma ligação direta com a receita que foi prestada ou com a receita que foi recebida. Então, esse negócio de, bom, o sujeito recebeu em dinheiro, eu não preciso apresentar recibo para isso, né? O recibo é o que menos importa nessa história toda, porque o recibo, ele vai ter lá um comprovante de que ele realmente prestou aquele serviço para alguém, mas ele precisa comprovar para a Receita Federal que os valores que entrou na conta corrente dele foram derivados da atividade profissional dele e que para exercer essa atividade profissional ele teve aí um gasto, que foi um gasto para poder comprar o material que ele precisava, contratar pessoas para trabalhar para ele, enfim. Então, essas são questões de especiais dentro de uma declaração de imposto de renda que você também pode, e de novo, um conselho que eu sempre dou: você vai montar a sua declaração de imposto de renda, primeiro você examina todas as possibilidades que você tem ao seu alcance. Todas as opções, todas as alternativas que você tem para fazer essa declaração. Porque isso que eu estou falando das questões das pessoas ditas especiais, esses profissionais liberais, os leiloeiros, o pessoal de cartório, ele também tem a mesma opção de fazer uma declaração como eu, como outro profissional qualquer, como um profissional assalariado qualquer. Então, o importante é olhar para a legislação, ver qual é a forma mais econômica de eu fazer de eu prestar essas informações e qual é aquela que vai mostrar o menor imposto que eu possa pagar. Então, isso não é problema nenhum. O próprio Código Tributário Nacional trata isso como sendo a elisão fiscal. Elisão fiscal não é nenhum crime, elisão fiscal é simplesmente a redução lícita de uma carga tributária. Então, não tem nada a ver com evasão fiscal, com sonegação fiscal, com nada disso. Tem a ver apenas com a forma de você utilizar o que a lei te oferece, o que a lei te permite, de modo que você possa ter aí um resultado mais favorável para você e que também não te exponha a risco nenhum. Então, o livro caixa é importante, é uma ferramenta importante para isso? É uma ferramenta muito importante, mas você também tem que ser um cara muito organizado. Você tem que guardar todos os recibos, todos os pagamentos que você fez, toda a documentação relativa àqueles pagamentos e, o mais importante de tudo, os documentos que dão sustentação legal a esses pagamentos, eles têm que ser didáticos. Eles têm que informar para a Receita, sem sombra nenhuma de dúvida, que aquilo que eu paguei era absolutamente necessário para que eu pudesse exercer a minha atividade profissional, que deu origem à minha renda, que foi tributável. Bom, então, fazendo como eu sempre costumo fazer, fazendo um resumo rápido de tudo aquilo que a gente falou hoje, nós falamos sobre os contribuintes especiais. Importante, de novo, importante destacar, e eu falo isso que eu já vi essa história mais de uma vez, de que o empregado do cartório não é o tabelião. Ele não tem as mesmas prerrogativas que o tabelião tem. O tabelião é aquele cara que é concursado, ele passou no concurso público, ele foi colocado ali pelo Ministério da Justiça, então ele tem uma situação diferenciada. Os demais, os funcionários do cartório, não, são funcionários como de outra atividade qualquer. Então, falamos dessas pessoas, falamos também dos leiloeiros e falamos principalmente da importância de documentar muito bem tudo aquilo que eu coloco no livro caixa para não ter problema nenhum. Combinado? Então, por hoje, a gente para por aqui e, de novo, não se esqueçam, eu estou à disposição de vocês para responder as suas dúvidas. É só vocês mandarem para a gente que eu terei um prazer em atendê-los. Até a próxima.